Fala pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas aí. Hoje a gente vai começar a primeira matéria do segundo livro, né? Com classificação de funções. Deixa eu compartilhar a tela para vocês aqui para a gente começar a fazer junto. Vamos lá, classificações de funções. E a gente já pode começar falando de classificação quanto à paridade. Seja a função seja a função E em R, uma função com A contido em R, um conjunto tal que para que todo x pertencente a A, se x pertence a A, então menos x pertence a A. Assim definimos a função é par quando f de menos x é igual a f de x. Então, na prática, galera, a gente definir que uma função ela é par é dizer, né, que na mesma função, né, o elemento simétrico x e menos x tem a mesma imagem. Então, quando a função é par, a gente define que o valor x e menos x, usando a simetria, né, eles têm a mesma imagem. Função ímpar, né, seja a função a em R uma função com c contido em R, no conjunto dos reais, um conjunto tal que para todo x pertence a A, então menos x pertence a A. Assim definimos a função é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Então, na prática, a gente vai falar que uma função é ímpar quando a imagem de menos x der menos a imagem de x, né? Então, der o valor simétrico oposto, né? Na prática, dizer que uma função é ímpar significa dizer que nessa função os elementos simétricos x e menos x têm imagens simétricas. Então, vai ser isso. Quando eu tenho x, a imagem vai ser positiva. Se eu tenho menos x, a imagem também vai ser negativa. Então, a gente vai sempre correlacionar isso. A função é ímpar quando as imagens, sendo o x, usando o x simétrico, né, mesmo o valor positivo ou valor negativo, também reflitam uma imagem simétrica com valor positivo e negativo, tá? Observações. Essas observações aqui são para a gente identificar alguns modos de identificar e algumas relações que a gente tem que ver. Para provar que uma função não é par ou que não é ímpar, basta encontrar um elemento do domínio que não satisfaz a definição. Porém, se elementos particulares do domínio satisfazem a definição, isso não garante a sua paridade. Então, para a gente definir que ela não é ímpar e não é par, é só a gente achar elementos, né, no caso x e menos x, que não satisfaçam a definição de par dos elementos terem a mesma imagem e de quando função par terem a mesma imagem e quando função ímpar terem imagens simétricas, né? Segundo, o gráfico de qualquer função par é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, isso é uma relação normal. O gráfico de qualquer função ímpar é simétrico em relação à origem do sistema cartesiano. E quarto, a função r pertencente a R, né, a função r pertencente a R, definida por f de x é igual a zero, é simultaneamente par e ímpar, porque quando no caso iguala-se a zero, ela pode ser qualquer uma dos dois casos, né? Existem funções que não são nem pares nem ímpares. Aí vai de acordo com as classificações que a gente conseguir ter de acordo com a paridade dela, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de três modos de função, né? Quando ela é par, quando ela é ímpar e quando ela não é par nem ímpar. No primeiro exemplo aqui, ó, a gente vê que a função f de x é igual a x ao quadrado mais 3. Olha só quando o que acontece. Com o valor x, ó,
O valor x aqui acabou sendo um valor positivo, correto? Ó. E quando o valor é menos x, ó, quando eu coloco menos, substituo x aqui por menos x, fica menos x ao quadrado. Quando eu for transformar isso aqui, ó, menos x vezes menos x vai dar x ao quadrado. Então, nesse formato aqui, ó, o f de x, que aqui vai dar x, vai manter o x, e o f de menos x, que também vai dar x aqui, ó, f de menos x é igual a f de x. Então, isso representa uma função par. Tá? No 2, a gente pode verificar aqui, ó, f de x é igual a 5 elevado ao cubo menos 3x. Nesse caso aqui, a gente vai ver que vai dar uma diferença. Olha só. Quando o x positivo, ó, eu substituindo o x é positivo, eu vou ficar com a função original, né? Que qualquer valor positivo. Quando o x é um valor negativo, o que acontece? Ó, substitui x por menos x, x por menos x. Eu vou ter, ó, f de menos x, eu vou ter menos 5x ao cubo mais 3x. No caso, vai ser, olha só, sinal inverso ao valor quando o valor x positivo, né? Então, isso é o que dá a nossa relação de função ímpar. Quando a gente tem que o valor de x de menos x é o inverso, né? Com um sinal inverso ao valor de x, resolvendo a função. Nesse caso 3 aqui, ó, a gente vai verificar que x ao quadrado menos 3x mais 2. Vamos tentar ver a relação de qual a classificação dela, né? Quando eu tenho o valor positivo, olha só, quando eu tenho x positivo, eu vou manter todos os sinais e vou ficar com a mesma função. Quando eu tenho o x negativo, substituindo ele, ó, eu vou acabar invertendo um sinal aqui no meio, ó, porque vai ficar menos 3 vezes menos x, vai ficar mais 3x. Ele não deu uma função totalmente com sinal inverso do valor x positivo, mas também não deu o mesmo valor de x positivo. Então, ó, eu tenho que f de menos x é diferente de f de x, como f de menos x é diferente de menos f de x. Então, nesse caso, a função não é nem par nem ímpar. Quando a gente tem parte da função com o mesmo sinal e parte com um sinal diferente, a gente classifica com ela não sendo nem par nem ímpar, porque ela não deu nem o mesmo sinal do x positivo, nem totalmente com o sinal inverso ao do x positivo, que são as relações que a gente usa para classificar a quanto a função ser par ou ser ímpar, né? Função sobrejetora e injetora. Uma função A em B é sobrejetora ou função sobjetiva ou sobrejeção. A gente pode chamar desses três nomes, né? Sobrejetora, sobrejetiva ou sobrejeção. Eu gosto mais do sobrejetora, né? Mas aí a gente vai se adequando ao nosso vocabulário de acordo com o que a gente for usando. C e somente C, a imagem da função foi igual a B, né? Então, todos os elementos de B vão ter que estar dentro dessa imagem, né? Quando dizemos que uma função f é de A em B, um símbolo, esse como está representado aqui, ó, isso aqui quer dizer que a função é de A em B, né? Domínio encontra domínio imagem. O conjunto A é o seu domínio e o conjunto B é seu contradomínio. Observe, então, que B é o contradomínio da função f. Portanto, uma função é sobrejetora quando seu contradomínio é igual à sua imagem. Podemos definir também sobrejetora do seguinte modo. Uma função A em B é sobrejetora se e somente se todo y pertence a B, existente x pertence a A. Tal que f de x é igual a y. Então, para ser sobrejetor, a gente tem que ter que todo elemento do contradomínio, ele também é imagem dessa função. Então, essa é a nossa definição para a gente poder classificar uma função em sobrejetora.
Vamos ver para função injetora. Uma função A em B é injetora, ou injetiva, ou injeção. São três palavras para a gente falar a mesma coisa, né? C e somente C, todo x1, x2 pertencente a A, x1 diferente de x2, f de x1 diferente de f de x2. Observação, dizemos que x1 diferente de x2, f de x1 diferente de f de x2, significa que elementos diferentes do domínio sempre têm imagens diferentes. Com consequência, toda função injetora tem propriedade seguinte: f de x1 igual a f de x2, x1 é igual a x2. Então, ela é injetora quando todo elemento do domínio ele tem uma imagem distinta no domínio, no contradomínio, desculpa. Quer dizer que um valor do domínio ele não vai dividir seu valor de imagem com nenhum outro elemento do conjunto domínio, né? E temos a função bijetora. A função bijetora é uma função A em B, é uma função bijetora, bijetiva ou bijeção. A gente tem três palavras para representar a mesma coisa, né? C e somente C, F é sobrejetora e injetora. Então a gente tem o caso, né? Bijetora é quando ela junta ser sobrejetora e ser injetora. A primeira observação, seja A um conjunto enumerável, com um número infinito de elementos. Nessas condições, dizemos que uma função bijetora A de A em A é uma permutação de A. Então, a gente tem um conjunto finito que tanto o seu domínio quanto o seu contradomínio está dentro do conjunto A, né? Então, é uma permutação, é só uma variação de ordem, né? Segunda observação é que qualquer bijetora, função de A em B, para todo y pertencente a B, existe um único x pertencente a A, tal que f de x igual a y. Então, essa definição da segunda observação aqui é a definição mais popular que a gente pode levar como bijetora, que é quando todo elemento de B ele existe unicamente pertencendo a um elemento de A. Então, qualquer elemento de B ele existe apenas ligado a ele é a imagem apenas de um dos elementos de A. E lembrando que aí ele vai juntar as duas definições de sobrejetora e de injetora, né? Que é ter imagens diferentes, né? Como a injetora fala, né? Que cada elemento do grupo domínio tem que ter uma imagem distinta no grupo contradomínio, e como a sobrejetora fala, né? Que todo elemento todo o grupo dos contradomínios também é imagem dessa função, né? Aqui a gente tem uns exemplos, olha só. Olha só, a função de n em n, tal que n, a f de n é n mais 2, varará, injetora, mas não é sobrejetora, observe o diagrama, ó. Por que que ela não é sobrejetora? Porque eu tenho elementos aqui, ó, no contradomínio n, que não fazem parte da imagem. Então, ela não pode ser considerada sobrejetora por causa disso. Domínio de f está no grupo dos números naturais, contradomínio também, só que a imagem está a partir do 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim vai. Ó. N menos 0 e 1. Então, ó, não são todos os elementos que estão no contradomínio que estão no grupo imagem. Então, ela não é sobrejetora por causa disso. Ó. Contradomínio de F diferente de imagem de F. Elementos distintos do domínio têm sempre imagens distintas, função é injetora. Ó. O 0 está apenas ligado com 2, o 1 está apenas ligado com 3, o 3 está apenas ligado com 5. Então, assim, cada elemento do conjunto domínio, que é esse primeiro aqui, ele está ligado apenas com um elemento do contradomínio. Vamos para a função 2. A função A em B do diagrama seguinte é sobrejetora, mas não é injetora, porque olha só,
o domínio, né? É esse conjunto aqui. E todos os elementos do contradomínio, ele também são imagem, né? Que é a nossa relação nossa definição de ser sobrejetora. Nesse caso aqui, olha só, a gente tem todos os elementos do contradomínio como imagem, e aí a gente tem o domínio de F é o conjunto A, né, que é 2, 3, 4, 5, 6. Contradomínio de F é 3, 6 e 9. E a imagem de F também é 3, 6 e 9. Então, o contradomínio de F da função é igual à imagem da função, então essa função seria sobrejetora. Porém, olha só, ela não é injetora, porque tem elementos do grupo do conjunto domínio que se ligam a uma mesma imagem. Então, a imagem aqui ela está ligada a mais de um elemento do domínio. Então, isso quer dizer que ela não é injetora. Elementos distintos do domínio, né? 3 e 4. Na verdade, aqui, 3, o 4 e o 5, né? São elementos distintos do domínio. Tem imagem igual, imagem 6, então a função não injetora. A gente vê que não injetora porque 3, 4 e 5 elementos distintos do domínio se ligam a uma mesma imagem no contradomínio, né? Então, isso caracteriza que ela não é uma função injetora. E aqui a terceira relação de função, né? Que é função de A em B do diagrama seguinte, ela é bijetora. O que seria uma bijetora? É quando ela junta toda a propriedade de sobrejetora com a propriedade dela ser injetora, que é ter todos os elementos do contradomínio serem ligados a apenas uma imagem e ter todos os elementos do contradomínio como imagem do conjunto domínio, né? Vamos ver aqui, a gente pode ver, o domínio é o grupo A, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente vê que aqui, o 2 está ligado só ao 3, o 3 está ligado só ao 6, o 4 está ligado só ao 9, o 5 está ligado só ao 10 e o 6 está ligado só ao 12, né? Então, a gente pode ver que o domínio da função é o conjunto A, né? 2, 3, 4, 5. O contradomínio da função é o conjunto B, 3, 6, 9, 10 e 12. E a imagem da função também é o conjunto B, 3, 6, 9, 10 e 12. Então, contradomínio é igual a imagem. Então, a função é sobrejetora. Elementos distintos do domínio têm sempre imagens distintas. Então, ela também é injetora. Olha só, qualquer elemento distinto do conjunto A, ele também tem uma imagem distinta. Então, ela também é injetora. Como a função f ela é sobrejetora e injetora, podemos dizer que ela é bijetora. Então, sobrejetora é quando todos os elementos do contradomínio são imagens do domínio. Injetora, quando todos os elementos do domínio estão ligados a apenas um elemento do contradomínio. E bijetora é quando eu junto as duas propriedades, tanto a propriedade sobrejetora quanto a propriedade do injetora. Então, na bijetora, eu teria que ter todos os elementos do contradomínio ligados a um elemento do domínio e todo elemento do domínio está ligado a somente uma imagem no contradomínio, né? Então, essas as definições, né? Galera, a matéria por hoje de hoje é bem tranquila, é isso aí. Vou passar assim que terminar o vídeo, vocês me deem um alô aí que eu vou passar os exercícios para vocês. Grande abraço aí, fiquem com Deus.